Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que vocês cumpram o isolamento social. Quando sair de casa, usem a máscara. Hoje a gente vai finalizar um conteúdo que a gente trabalhou nas últimas 3 semanas, que é a Primeira Guerra Mundial. Então é importante que você tenha o livro em mãos, como também o caderno, a caneta e o lápis, para fazer algumas anotações. 2 avisos que eu quero deixar aqui para vocês. Primeiro, façam e continuem fazendo as atividades. No retorno, a gente vai dialogar, todos os alunos da rede educacional de Itabaianinha. A gente vai dialogar sobre uma forma de atribuir uma pontuação para vocês. Isso vai depender muito do diálogo que você vai estabelecer com o seu professor de história. Semana que vem, estarei encaminhando para cada professor de história, como também para as escolas, os alunos que estão fazendo as atividades, uma planilha com o nome de todos os alunos que estão fazendo, ok? Tranquilo? Pronto. O segundo ponto é que vocês comentem aí se gostou da aula, se não gostou. Eu sei que esse modo nunca vai substituir as aulas presenciais, que é a troca de conhecimento, a troca de experiência nas aulas presenciais. Pergunto, o retorno de vocês, os momentos de descontração e os intervalos, enfim. Mas enquanto a pandemia não passa, vamos ficar juntos, tá ok? Vamos permanecer juntos aí por um certo tempinho. Tá compartilhando aqui o slide com vocês, galera. Já como a gente já trabalhou nas aulas passadas, a Primeira Guerra Mundial, hoje vai ser uma aula bem mais sucinta, bem mais prática, tá? Apenas para vocês perceberem qual foi o desfecho final da guerra e que vocês entendam algumas questões, tá bom? Ok. O tema da aula, né? As consequências da Primeira Guerra Mundial, capítulo 3. Bota aí na página 67 a 69. Sou o professor Marcos. Pode enviar, pessoal, suas dúvidas, questionamentos para o meu e-mail. Estou à disposição de todos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, resumo da guerra. A gente trabalhou a Primeira Guerra, o primeiro conflito, que foi a escala mundial. Como assim, professor? Os dois blocos, a aliança, não é isso? E o grupo entente, de um lado, países socialistas e países comunistas ou capitalistas. Segundo ponto, explica como se deu o conflito, como se mundializou através do conjunto de alianças, um efeito dominó. Novas armas e estratégias militares. Que tipo de equipamento militar foi utilizado pela primeira vez na guerra? Quais foram? As metralhadoras, não foi isso? Como também os tanques de guerra. E os aviões. Distinguem guerra dos movimentos e guerra das trincheiras. A guerra dos movimentos foi a primeira fase, que foi o conflito direto. E a guerra das trincheiras, não. Foi a guerra, o conflito parado, justamente naquelas escavações, naquelas trincheiras que eu expliquei a aula passada. As frentes de batalha, lembra? A do Oriente e a do Ocidente, justamente isso. Uma da Rússia para com a Alemanha e da Inglaterra para com a Alemanha. Tanto a Rússia como a Inglaterra estavam em conflito contra a Alemanha. Então, as duas eram aliadas. As fases da guerra, quais foram mesmo? A primeira fase foi marcada pela formação das alianças, pela Guerra do Movimento. A segunda, quais foram? A Guerra das Trincheiras. E a terceira, qual foi? A entrada dos Estados Unidos na guerra. E o que é que eu vou explicar hoje? Olha que interessante. Os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai da guerra. Mas por que, professor, a Rússia saiu da guerra? Foi porque os Estados Unidos entrou? Não. A Rússia vai sair da guerra porque no país da Rússia estava tendo conflito devido a questões locais. Então, estava tendo uma crise na Rússia e pelo fato de o governo estar dando atenção a um outro conflito fora do seu país,
alguns revoltosos, alguns movimentos sociais estavam tentando derrubar o poder, tentando tirar o governo, dar um golpe de Estado. Aí a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial para dedicar-se ao seu país, tentar controlar as revoltas que estavam ocorrendo dentro do seu país. Em contrapartida, os Estados Unidos entram. É os Estados Unidos que vai dar fim à Primeira Guerra? Não. Não é os Estados Unidos, mas ele vai ter uma grande contribuição importante. Por quê, professor? Porque todos os países já estavam devastados. Todos os países estavam destruídos economicamente, já não tinham mais condições de manter, não tinha mais condições de manter a guerra. Então, já como não tinha mais condições de manter a guerra, os países se uniram. Quem se uniu? Quase todos os países que estavam envolvidos, como Inglaterra, França, a Rússia, que estava com um pé lá e um pé cá, como também os Estados Unidos, e criaram o Armistício de Paz. Tá? Professor, o que é Armistício de Paz? É um documento onde os países assinam suspendendo a guerra. Mas isso é suficiente? Uma guerra de 4 anos ser interferido somente pelo Armistício de Paz? Não. É quando, em 1919, cria-se justamente o Tratado de Versalhes. O que é Tratado de Versalhes, professor? É um documento, um tratado, onde todos os países assinam. E lá nesse tratado havia punições severas para a Alemanha. Então, todos os países participaram da construção deste documento, menos a Alemanha. E aí eu quero lançar a questão para vocês. Olha, todos os países, de certo modo, tiveram suas responsabilidades. Todos os países envolvidos, de certo modo, tiveram erros em se envolver na guerra. Mas a que mais foi punida foi a Alemanha. Porque o tratado deixava claro que quem deu início à Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. E por esse fato, a Alemanha deveria ser punida. E, de fato, a Alemanha ela foi punida. Mas esse documento, para a Alemanha, foi entendido como uma vergonha mundial. Mas uma vergonha do documento, não. Significa que o documento, na verdade, se tornou uma vergonha para os alemães. Os alemães diziam que o documento, na verdade, ali se tratava de um constrangimento mundial, já que dava-se a entender, no Tratado de Versalhes, que foi justamente somente a Alemanha que deu início à Primeira Guerra Mundial e a única responsável. Então, a Alemanha foi uma das nações mais destruídas durante a guerra, como posteriormente à guerra. E vai ser essa insatisfação deste documento chamado de Tratado de Versalhes, vai ser essa raiva e essa vergonha e esse constrangimento mundial que vai fazer com que a Alemanha, durante 1919 a 1938, se reconstrua e declare a Segunda Guerra Mundial. Então, perceba que a Primeira Guerra Mundial ela não está isolada da Segunda Guerra. A raiva que a Alemanha vai ter, a injúria, tá? Essa reação do Tratado de Versalhes, que a Alemanha vai se conservar aos poucos, vai fazer determinadas questões, corrida armamentista, vai criar determinadas armas. Em 1938, a Alemanha vai estar totalmente bélica, vai estar totalmente empoderada, fazendo com que os países da Europa, aqueles mesmo que acusaram ela, seja, na verdade, atacado pelos alemães. Um ponto aqui eu quero deixar claro para vocês, sobre o Tratado de Versalhes. Eu disse a vocês que tinha punições, mas que punições são essas para a Alemanha? As principais disposições militares aos alemães foram: os alemães não poderiam promover recrutamento militar, não poderia crescer o seu exército depois da guerra.
Tudo isso é uma forma de coibir o avanço da Alemanha posteriormente. O ressurgimento, o recrescimento da Alemanha. Mas só que a Alemanha, de imediato, obedeceu, né, porque estava sendo imposta, foi algo que foi imposto à Alemanha pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, mas que posteriormente, com o passar dos anos, os países da Europa afogou a rédea, vamos dizer assim, afogou algumas medidas, e aí a Alemanha conseguiu se reerguer totalmente, totalmente. Então, a proibição de promover recrutamento militar, a proibição de ter mais de 100 mil soldados. A Alemanha, depois de 1919, não poderia ter mais de 100 mil soldados, sendo que a Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, tinha mais de 10 milhões de soldados. Entendo. Aí tinha a proibição de ter marinha de guerra. Tudo isso aqui era destinado à Alemanha. A Alemanha poderia ter soldado, a Alemanha poderia ter armamento, a Alemanha poderia ter tanques de guerra. Ao mesmo tempo, poderia ter aviação de guerra, proibição de ter tanques de guerra e artilharia pesada. Os alemães tiveram de ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, 5 mil locomotivas, 136 mil vagões, 24 milhões de toneladas de carvão. Aí eu coloquei aqui reticências. Tratado de Versalhes, criado pelos países da Europa para punir a Alemanha. Professor, você acabou de dizer aqui que a Alemanha teve que dar canhões, teve que dar locomotivas, teve que dar toneladas de carvão. E para quem? Doou para quem? Deu para quem? Sabe para quem deu? Deu para os países que construíram o Tratado de Versalhes. Quem? França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Então, todos esses países foram beneficiados com o Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, botado de cima para baixo na goela da Alemanha, e, além de ser imposto, teve dinheirinho por trás, porque era um documento, uma lei, ou a Alemanha assinava, ou que senão o pau comia novamente no centro, ou senão a Alemanha seria destruída pelos países da Europa. Então, a Alemanha teve que assinar. Em 1909, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes. Aí, o que é que eu quero que preste atenção aqui? Os Estados Unidos, enquanto a Alemanha vai sair como a perdedora, a principal perdedora, e como a humilhada da Europa, vai sair como humilhada da Europa pelo fato do Tratado de Versalhes, os Estados Unidos vai crescer. Os Estados Unidos antes era devedor, os Estados Unidos devia, antes da guerra, os Estados Unidos devia a diversas potências mundiais do mundo. Depois da guerra, o mundo é que vai dever aos Estados Unidos. Por quê, professor? Porque durante a guerra, os Estados Unidos vendiam arma. Os Estados Unidos vendiam arma tanto para a Rússia, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha. A partir do momento que os Estados Unidos entrou na guerra, pelo fato de que os alemães atacaram seus navios no Oceano Atlântico, aí o que é que ocorre? Teve que, de fato, os Estados Unidos entrar na guerra, apoiar a Inglaterra contra os alemães. Entenderam? Mas só foi somente isso, professor? As consequências não, pessoal. Teve cidades totalmente destruídas. Durante a Primeira Guerra Mundial, na Europa, tem cidades que até hoje não são habitadas. Por quê? Devido à questão das bombas que foram soltas, né? Tóxicas. Então, teve cidades destruídas, tiveram animais destruídos, pessoas mortas, isso é fato. Olhe, Europa totalmente destruída. Não era somente alemães, não. Eram vários soldados de vários países. Mais de 10 milhões de soldados e civis mortos. Pessoal, 10 milhões. Vamos comparar. Sergipe tem aproximadamente 1 milhão e 300 habitantes. Mais ou menos por aí. Aí eu te digo para você. Olhe, seria o que? Basicamente, 7 vezes o estado de Sergipe. A população de Sergipe.
Aí tem 30 milhões de feridos, 30 milhões de feridos. E mais de 20 mil, aliás, mais de 10 milhões desaparecidos, que até hoje não encontraram os cadáveres. Aí agora eu te digo, e pergunto a vocês, a guerra vale a pena? Sabe o que levou à guerra, a Primeira Guerra Mundial? A ambição, o poder de querer sempre mais, as disputas territoriais, o nacionalismo, o imperialismo, onde o poder está centrado sobre uma determinada potência. Então, as consequências da guerra é resultado das ações humanas. A consequência da guerra, os 10 milhões de mortos que morreram na guerra, é resultado justamente das descobertas feitas pelo homem. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que ao mesmo tempo que a guerra ela provocou mortes, ela provocou também destruição arquitetônica. E que essas destruições são vistas atualmente. Recentemente teve um caso dos Estados Unidos e o Irã, não é isso? Sobre a questão de uma suposta Terceira Guerra Mundial. Caso ambas entrassem, desse início à Terceira Guerra Mundial, tenho certeza que seria bem mais pior. Por que, professor, seria bem mais pior essa Terceira Guerra? Porque naquele tempo a tecnologia não era tanto desenvolvida. Tinha uma certa limitação. E hoje não. Hoje envolveria todo o globo terrestre, envolvia todos os países, envolvia mulheres, crianças, adolescentes, idosos, civis, todos da camada da sociedade. Seria extremamente uma catástrofe mundial. Então, quando falar de guerra, vamos parar para refletir o que significa. Vamos analisar o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Vejam as consequências drásticas, tá? E a partir daí a gente lança uma reflexão. Como é que está a situação do mundo hoje? Percebe na Síria, guerra constantemente, mortos diariamente. Tá? Então, a Primeira Guerra ela ainda continua. Aí vocês podem estar perguntando, professor, você não falou ainda do Brasil na Primeira Guerra. O Brasil ele não participou de forma direta na guerra, nos primeiros anos. Somente lá, faltando um ano para acabar a guerra, em 1918, 1917, final de 17 para 1918, o Brasil vai se posicionar do lado de quem? Dos Estados Unidos e vai enviar médicos, enfermeiros, aviões, navios. Ele não vai ter o conflito direto necessariamente, entendeu? Ele vai mais enviar tropas, subsídios para auxiliar os Estados Unidos. Olha as consequências da guerra. E aqui, pessoal, outras consequências. Vitória dos Estados Unidos. Vitória porque, quer queira que não, morreram pessoas dos Estados Unidos. Então, não é uma vitória. Considerando-se humilhado pelo Tratado de Versalhes, os alemães passaram a nutrir um ódio sobre a França, os países que a derrotaram. Declínio da Europa, que foi durante atingida pelo conflito. A ascensão, crescimento dos Estados Unidos a partir de então tornaram-se uma das grandes potências, já foi para vocês. A intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia e o aparecimento de regimes políticos autoritários, como o nazismo e o fascismo. Na Segunda Guerra Mundial, vocês vão perceber o nome de uma figura chamada Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele vai ser o representante do sistema nazista. Mas na Primeira Guerra Mundial, ele era soldado. Então, ele vai consumir, ele vai obter, ele vai adquirir esse ódio do Tratado de Versalhes, já como a Alemanha ela foi humilhada mundialmente, e vai fazer com que ele, através de sua retórica, através dos grupos políticos que ele vai participar, dentro do prazo de 20 anos, ele vai construir o sistema nazista, mas derivado da Primeira Guerra Mundial. O nazismo, por mais que sua ascensão foi na Segunda Guerra Mundial, mas ele teve suas raízes a partir do Tratado de Versalhes, a partir da Primeira Guerra Mundial. Acabou. Aí fica aqui uma reflexão. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Tá bom?
Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é quem clama por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Sabe quem é? Jean William Tissot Selman. Sabem? É um dos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. Então, qual é a reflexão que ele lança para a sociedade? As pessoas que não viveram uma guerra mundial, as pessoas que nunca deram um tiro, as pessoas que nunca ouviram os gemidos dos soldados, as pessoas que nunca viram sangue derramado sobre suas mãos, é justamente essas pessoas que querem uma guerra. Porque se essas pessoas já tivessem passado por uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, tanto a primeira como a segunda, talvez não queria uma terceira guerra mundial. Por isso, esse soldado sobrevivente vai resumir que a guerra, na verdade, ela é um inferno. Por hoje é só. Encerramos aí. Fica a mensagem. Não são os sonhos que me removem mas a determinação para os alcançar. Façam a atividade. Comente. Fala o que você achou da aula, tá bom? Dá o like aí, compartilhe e responda a atividade, que eu vou estar aguardando aqui vocês, viu, pessoal? Valeu, foi um prazer imenso. Fiquem em paz.